Olá, tudo bem com vocês? Rafaela Rosa da Playcipa aqui passando. Hoje a gente está num momento muito especial. A gente veio gravar o podcast na unidade do centro do Rio, porque a gente tem uma convidada, é uma honra receber essa convidada hoje aqui. Muito obrigada pela sua presença. Já já eu vou acabar com essa tensão, com a curiosidade, eu vou dizer quem é. Mas a gente não está fazendo ao vivo por conta de agenda, por conta de horário, mas é uma honra receber a auditora fiscal do trabalho, a Ana Luísa Orcades, doutora Ana Luísa Orcades. Seja muito bem-vinda ao Podplay, é uma honra te ter aqui. A gente ama falar de saúde e segurança do trabalho, é o nosso trabalho há quase 30 anos. Somos apaixonados pelo que fazemos, então tê-la aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre saúde e segurança, sobre a cultura de prevenção, sobre a importância da saúde e segurança, que é um direito constitucional, né? E a gente quer conversar com você, é uma honra mesmo tê-la hoje aqui. Muito obrigada pela sua presença, Ana. Obrigada, Rafa. Eu que agradeço. Eu acho tão importante ocupar qualquer espaço de discussão que trate de princípios prevencionistas, né? Então, até peço desculpa por não ter conseguido encaixar a agenda num horário diferente, mas fiz questão de vir porque a gente tem que discutir tudo que trata de segurança e saúde no trabalho, que além de um direito constitucional, é um direito fundamental, reconhecido Exatamente. pela Organização Internacional do Trabalho. E acho que tem muita dificuldade de informação, existe muita desinformação na área de segurança e saúde no trabalho, e acho que faz parte do nosso papel, né, digo meu, não só enquanto agente público, mas enquanto um ator social mesmo, né, eu tenho conhecimento técnico da área de segurança do trabalho, é obrigação ocupar e disseminar qualquer tipo de conhecimento, assim como o que vocês estão fazendo aqui, que é uma iniciativa maravilhosa. Eu aproveito para te dar os parabéns Muito e obrigada. dizer, continue. Não, a gente vai continuar com certeza, porque tem muitos assuntos interessantes e a gente quer levar informação para o nosso público sempre, né? E de fonte segura, que é o mais importante, porque a gente ouve tantas coisas, tanto fake news aí, mas a gente traz informação de fonte segura, isso é muito importante. Então vou falar um pouquinho aqui sobre o currículo da doutora Ana Luísa. Ela é auditora fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego desde 2007, portanto já há 17 anos atuando, né, nessa área. Umas bodas aí de alguma coisa, né? Já a gente vai fazer aí uma bodas de bodas de prata, 25 anos, não sei. Pois é. Formadora institucional pela Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, ENIT, nas áreas de fiscalização de serviços de saúde e implementação da NR1, membro titular da bancada do governo da primeira fase da revisão da NR32, integrante do GT que discutiu o Estatuto do Trabalho no âmbito da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa no Senado Federal, especialização em segurança e saúde no trabalho, gestão de segurança e saúde no trabalho e Academia de Administração do Trabalho, Inspeção do Trabalho e Compliance no Trabalho pela International Training Center na Itália, coordenadora do projeto de fiscalização de serviços de saúde no Rio de Janeiro em 2021 e 2022 e é a chefe da seção de fiscalização em segurança e saúde no trabalho no Rio de Janeiro. Ufa, que currículo, né? Eu vou aproveitar para destacar, já que a gente está falando de disseminação de informação, que a ENIT, a Escola Nacional da Inspeção do Trabalho, tem um canal no YouTube que é sensacional. Tem uma série enorme de conteúdos, muito além da Campat. A gente tem a transmissão, né, das lives da Campat, que são aulas riquíssimas, enfim, com toda uma ementa montada para disseminar aquele conhecimento que a sociedade está demandando. Então é muito legal, mas além das lives da Campat, a gente tem uma série de conteúdos que são transmitidos por lá com esse objetivo. Vamos colocar também lá na legenda, quando a gente lançar a informação, viu, Pedro? É só buscar, de qualquer forma, no YouTube, ENIT, Escola Nacional da Inspeção do Trabalho. Então, canal top. Maravilha, doutora No Ana. YouTube, né? Falei que era YouTube. No YouTube, exatamente. A gente vai colocar essa nossa entrevista lá no canal do YouTube Playcipa Oficial. Então vamos falar um pouquinho sobre carreira, sobre a sua experiência. Como é que você começou a carreira na fiscalização do trabalho e quais foram os principais desafios enfrentados?
Bom, na verdade eu era fisioterapeuta, minha formação prévia é em fisioterapia. Eu me formei pela FRJ em 2000 e bolinha aí, não sei quando. Trabalhei quase 10 anos com terapia intensiva, né? Trabalhava na área hospitalar. E um belo dia resolvi mudar, fazer tudo que eu queria fazer, né? Não sei, lá Rita Lee. Sim. Sentei para estudar, na verdade eu tinha um amigo muito querido que era dentista e um dia resolveu fazer concurso e passou para auditor fiscal na época do INSS, da Previdência, né? Não me lembro nem como é que chamava. E eu fui para um congresso, fiquei hospedada na casa dele, que era em São Paulo, que ele tinha se mudado para São Paulo, e eu fiquei assim, mas como pode você ter saído? Ele era um super dentista, adorava ser dentista, super bem sucedido. Ele, não quero mais isso não. Falei, você não tem saudade? Ele, eu nem lembro que eu era dentista. Falei, isso é interessante. Tem uma coisa boa por aí. E aí fui pesquisar e acabei, né, fazendo o concurso para auditor fiscal do trabalho, sem saber onde eu estava indo, não tinha a menor ideia. E por sorte, que não é sorte, né? Não é sorte, é muita dedicação. Vim cair numa carreira, não, mas digo, esta carreira em especial, que eu não conhecia. Vim cair numa carreira que é uma carreira sensacional, porque ela tem uma pegada social que, de uma forma geral, nem sempre você encontra no serviço público, né? Tem várias áreas de atuação, então eu acho que tem espaço para realização pessoal de indivíduos completamente diferentes. Você consegue achar uma área em que você é capaz de fazer um trabalho e se identificar com o trabalho e ser feliz no trabalho. Porque muita gente procura o serviço público pela questão da estabilidade, da remuneração, né? Que foi até o motivo pelo qual eu procurei. Eu trabalhava 100 horas por semana, eu falei, eu não aguento mais. Quer dizer, eu tinha 20 e poucos anos, aguentava, mas eu pensava, será que com 50, 60 eu quero... Pronto. E aí eu procurei por isso, né? E aos 20 e poucos anos a gente nem pensa na questão do será que eu vou conseguir me realizar? O que eu queria era a questão da estabilidade. E encontrei assim muito mais do que eu estava procurando, porque realmente eu não sabia, mas eu tinha nascido para trabalhar com segurança e saúde no trabalho. Eu posso te dizer que é um bichinho também que morde a gente, porque aconteceu comigo, era de outra área completamente diferente. Comecei a trabalhar no Acre, aí fiquei 2 anos e meio lá a gente fazia tudo. Mas né? Você é do Rio de Janeiro? Sou carioca. E aí trabalhei 2 anos e meio no Acre, lá a gente fazia tudo. Lá não tinha essa separação, né, da parte de legislação e de segurança no trabalho. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, quando eu vim me apresentar, eu saí do elevador no prédio, falei, puxa, para que lado que eu tenho que andar? Não sei. E por acaso virei para o lado da segurança e saúde do trabalho. Se eu tivesse virado para o outro, talvez eu tivesse ido para a parte de relações do trabalho. Aí fui e estou aqui. Que maravilha, que maravilha. E aí você encontrou alguns desafios logo nesse seu início, assim? Como é que foi? Sempre, né? Até porque como eu não tenho a formação inicial, não sou nem engenheira de segurança, nem médica do trabalho, a gente tem que vestir todo um aparato técnico que eu precisei de mais estrada, de mais esforço, né? Quem faz segurança do trabalho não tem que ser nem engenheiro, nem médico, nem técnico, né? A parte de gestão de riscos, ela é uma atividade multiprofissional. Sim. A inspeção do trabalho se enriquece muito pela sua formação multiprofissional. Mas, claro que você, quando já tem uma formação prévia, você tem mais facilidade de alcançar aquela formação necessária para a inspeção do trabalho. Então, primeiros desafios foram saber quem sou eu na fila do pão, né? O que eu quero estudar, o que é importante, aonde que vai ser a área onde eu vou poder prestar um serviço de excelência. E aí esses foram os primeiros desafios, morar fora, sair de perto, viajar pelo Brasil, atuar como uma autoridade, tendo menos de 30 anos, né? Pouca experiência de vida e tudo isso, mas assim, a gente vai... E tem os riscos também, né, Ana, que a gente estava até conversando aqui em off, a questão assim, dos riscos para os auditores fiscais em relação... É uma atividade... Até segurança mesmo. Isso, a gente sabe que houve esse episódio grotesco, né, do assassinato dos 3 colegas e do motorista em Unai, essa chacina de Unai,
que é um evento que inclusive até hoje está aí impune, né? Nós temos esse evento, essa coisa horrorosa, que é um atentado ao Estado brasileiro. Sim. E que está aí impune até hoje, pelo menos hoje, dia 21 de outubro de 2024, até o último momento está impune. Mas assim, a gente tem vários mecanismos para buscar a segurança na atividade, né? Por exemplo, eu sou chefe de fiscalização aqui no Rio. Antes de mandar um auditor para fazer uma inspeção, eu faço todo um estudo daquela situação, porque eu não quero ser o chefe que emitiu a ordem de serviço que levou o colega, né, a sofrer qualquer tipo de violência, assim como é uma responsabilidade que eu esperaria do meu chefe, né, não me colocar numa situação de risco. Nem sempre isso é previsível. O assassinato mesmo dos colegas era uma fiscalização de rotina. Essa situação foi uma fiscalização de rotina, não foi uma denúncia de trabalho, não foi nada disso. Mas de lá para cá, a Inspeção do Trabalho vem desenvolvendo protocolos de segurança, né, para poder aumentar a segurança, com foco na segurança do servidor, né? Não só do auditor, mas da equipe que vai. E a gente, quando tem qualquer indício de situação, que a situação pode ser mais complicada, logicamente, a gente aciona a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, né? Quando é o caso. Entendi. Nem sempre a gente tem indício e, às vezes, a situação de risco, ela pode até acontecer. Então, a gente tem investido realmente nos protocolos de segurança e na qualificação da equipe, né, para poder reagir de forma adequada a essas situações que podem acontecer. Então, e aí eu queria saber de você quais são as áreas mais comuns, assim, de não conformidade encontrada na empresa, assim, encontrada nas empresas que são fiscalizadas. Nossa, bom, eu vou falar da parte de segurança do trabalho, né? Porque a inspeção do trabalho, ela é separada nessas duas grandes áreas. Isso é importante dizer também, como é que funciona uma se chama área de legislação, apesar de que é um nome ruim, porque tudo que a gente vê tem base legal, né? Sim. A gente verifica atributos que estão previstos na legislação. Mas a gente tem essa área de legislação que tem o foco nas relações de trabalho, né? Que vê, por exemplo, a parte de registro, de fraude, de FGTS e daí por diante. E a gente tem a outra área, que é a área de segurança e saúde no trabalho, que é a área onde eu atuo, que vê o foco no meio ambiente de trabalho, na segurança e na saúde dos trabalhadores. E no cumprimento das normas regulamentadoras. Que não deixa de ser o cumprimento não só das normas regulamentadoras, porque as normas regulamentadoras são uma das muitas ferramentas, né, para a gente promover um meio ambiente de trabalho seguro e saudável. Sim. A gente vê também normas regulamentadoras, que é legislação. Então, é tudo legislação, mas, na verdade, a gente tem que ter consciência do país onde a gente vive para poder saber quais são as irregularidades, né? A gente convive, mesmo aqui no Rio de Janeiro, eu estou aqui no centro do Rio de Janeiro, isso não significa que eu não possa ter, por exemplo, trabalho análogo de escravizado aqui nesse prédio. Sim. Né? Então, a gente convive com violações aos direitos, e aqui a gente está falando de direitos humanos, que são muito grosseiras ainda. Né? A gente tem sim uma série de normas regulamentadoras, de direitos previstos ali na Constituição, acordos e convenções internacionais, acordos coletivos, tudo isso, mas muitas vezes o que a gente vê ainda são questões que são muito grosseiras, que eu não preciso ir muito longe, não preciso de normas muito refinadas para poder ver uma irregularidade, né? Pessoas que não têm um banheiro para usar, que não têm um prato para comer, né? Que não têm assim o básico do básico em matéria de segurança no trabalho. Então a gente vê, claro, coisas mais refinadas, né? Que é inclusive o que motiva a elaboração das normas regulamentadoras setoriais, aquelas coisas que são mais características daquela determinada atividade econômica, mas infelizmente ainda se trabalha com questões muito básicas de violações a direitos humanos. Exatamente. Mesmo, em matéria de meio ambiente de trabalho. Você me fez lembrar até um caso de uma empresa que eu visitei para fazer toda a parte de documentação, de levantamento de riscos, assim, no início da empresa, quando eu ainda ia mais frequentemente, né, no cliente. E aí essa empresa ficava perto de uma comunidade. Então trabalhavam lá pessoas, né, meninas da comunidade, pessoas bem jovens ali, que eu imagino até menores de idade. E era um espaço assim tão quente, com um calor enorme, e o local era sujo, era mal organizado. Elas trabalhavam de pé durante 8, 9 horas, 10 horas por dia às vezes.
e o local onde se alimentavam era completamente insalubre, a estufa toda enferrujada, era uma estufa de ferro, grosseiro, né? Grosseiro. Então, assim, problemas que violavam não só as normas, né, regulamentadoras, mas as questões mesmo de direitos humanos, como você acabou de falar. E quando eu fui levantar todas essas questões e conversar com a dona, ele falou assim, mas elas moram na comunidade, vocês acham que eles estão acostumadas aqui? Se não quiserem sentar no chão, vão embora. Então, assim, a gente ouve coisas dessas tristes, assim, ao longo desses 30 anos, a gente já viu muita coisa, né? Mas, infelizmente, eu estou contando uma história lá de trás, Ana, mas que acontece ainda hoje. A gente não evoluiu o quanto poderia ter evoluído, né? Não. Isso que você está falando, assim, me remete, por exemplo, eu acho que é interessante a gente fazer essa comparação com o trabalho rural. Sim. Né? O trabalho rural é aquele trabalho muito precarizado. E aí quando você vai falar assim, olha, esse cara precisa ter um prato. Ele não pode comer no chão. Exatamente. Não, gente, mas aqui dormir na roça papelão, é assim. né? Mas aqui na roça é assim, não, gente. Não existe aqui na roça é assim. E um outro aspecto que também vale a pena comentar é sobre essa... mais uma vez, o momento, né, o país onde a gente vive, o contexto socioeconômico em que a gente vive, em que, por exemplo, jornada de trabalho, né, ou se sujeitar a esse tipo de exploração. Quando a gente tem um país com um desemprego elevadíssimo, como é que você consegue dizer que aquele cara está na situação que ele permite aquilo? Na verdade, a gente tem um cenário em que, na medida em que ele falar não, vem outro para ocupar aquele mesmo espaço. Que vai aceitar aquela condição. E que vai aceitar, não é porque ele quer, porque as pessoas trabalham para a sua subsistência. Sim. Né? Na verdade, a contraprestação do trabalho, a princípio, né, pelo menos pelo que rege mesmo o direito do trabalho, é justamente a questão da subsistência, você poder morar, viver, comer, vestir. Então, a realidade é essa, a gente tem, assim, um momento social ainda, né, que está realmente começando uma recuperação e a gente vê e torce para que isso realmente seja assim, mas num país em que ainda tem um desemprego muito grande e uma cultura bastante voltada para princípios escravagistas. Quando eu vou falar, por exemplo, de gerenciamento de riscos ocupacionais, de riscos psicossociais, eu tenho que saber com quem eu estou falando. Porque para cada setor, para cada atividade econômica, para cada região do país, eu vou ter uma realidade completamente diferente da outra. E eu não posso tirar isso como se não tivesse dentro daquele contexto sociopolítico e econômico. É verdade. A gente tem Brasis, né? Brasil. Assim, aí a gente pergunta, né? Normas regulamentadoras para quem? E assim, inspeção do trabalho para quem? Eu tenho que ser capaz, por exemplo, eu como chefe, como gestora, de pensar numa inspeção do trabalho que não atinja simplesmente aquela meia dúzia, né, de empresas onde eu consigo mandar um auditor fiscal. A gente tem que pensar em políticas públicas de trabalho, de promoção do trabalho decente, que se multipliquem, que atinjam muito mais do que aquelas empresas onde o auditor fiscal foi. E a gente tem desenvolvido, através de ferramentas também, como eu estava falando, de inteligência e de novas metodologias de fiscalização, formas de fazer com que você consiga uma regularização, né, relativa ao meio ambiente de trabalho, muito além daquelas empresas visitadas através de ações especiais setoriais, através de canais do YouTube, né, de promoção de conhecimento, de divulgação de conteúdo, de aproximação da sociedade, né, porque eu acho que por muito tempo a inspeção do trabalho, até porque somos pouquíssimos, né, foi um negócio, cabeça de bacalhau, né, deve existir, nunca vi, mas é possível que exista. Mas não é assim, a gente tem que ocupar um espaço cada vez maior para poder andar, né? Andar para frente. Eu acho que essa cultura vem muito para a gente conseguir aumentar essa conscientização, né? Expandir esse conhecimento, falar sobre as normas, falar sobre a prevenção, aumentar a cultura de prevenção. Eu acho que é isso, é falar, é trazer esse tema à tona, é discutir, é ter fóruns para a gente poder conversar sobre isso, né? Porque a gente tem dados e números que são ainda muito alarmantes, né, Ana? Por exemplo, eu trouxe aqui
Nos últimos 10 anos, o Brasil registrou mais de 6 milhões e 700 mil acidentes do trabalho. Isso são dados formais, né? Sem contar com a subnotificação, né? Que já é um outro problema. Tem a questão da subnotificação, que é um problema, assim, que a gente sabe, né, que isso aí é só a ponta do iceberg, mas tem uma outra questão que é a questão jurídica, do conceito de acidente de trabalho. Sim. O acidente de trabalho é restrito à relação de emprego, né? Mas, por exemplo, o motorista uberizado que adoece, o camelô que é atropelado, né? O entregador de iFood, o eletricista autônomo que sobe e morre frito no poste, nada disso está dentro do conceito jurídico de acidente de trabalho. Exatamente. Então, não existe esse conceito de que o Brasil é quarto do mundo em acidente de trabalho. Não existe isso porque você não compara maçã com banana. O conceito jurídico de acidente do trabalho no Brasil é e essa comparação é feita com outros países que têm outros conceitos jurídicos de acidente de trabalho. Eu não posso comparar essas coisas, mas o fato é que o Brasil mata muito, mutila muito, né, os trabalhadores, que as pessoas não têm a garantia desse meio ambiente de trabalho seguro e saudável, que é esse direito fundamental. Exatamente. Isso é um problema não só para o governo federal, até por conta do Ministério da Previdência, mas também para todo mundo, né? É um problema para a sociedade, né? em geral. É o seu pai que sofre acidente, é seu filho, é sua mãe, né? A gente, quando faz apresentação nas empresas, a gente fala exatamente sobre isso, assim, quando todo mundo tem o direito de sair para trabalhar e voltar para casa vivo, né? Voltar com vida bem, e saudável, sem também perder a sua saúde por conta do ambiente de trabalho insalubre. E quando você fala saúde, a gente tem que destacar que eu estou falando de saúde no conceito amplo, né? O conceito de saúde, tanto da Organização Mundial de Saúde, quanto que vai ao encontro do conceito de saúde lá da Convenção 55 da OIT, ratificada pelo Brasil, ou seja, vigente no nosso ordenamento jurídico, que é aquele conceito de saúde que ultrapassa a saúde física, mas também trata dos aspectos mentais, psíquicos do indivíduo, né? Exatamente. Então, saúde não é não morrer ou não perder o braço, né? Se acidentar, mas é de ter uma saúde integrada, plena, assim, né? olhando o ser humano de uma forma holística mesmo, na questão de saúde física, saúde mental, o conceito de saúde emocional. Da Organização Mundial de Saúde ainda fala da saúde física, mental e social. Bem-estar físico, social, emocional, financeiro, porque como é que você trabalha, né? Se você não tem ali a sua saúde financeira, por exemplo, em ordem. Pois é. Né? Então, por isso, aproveitando o gancho, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da saúde mental, que hoje tem sido tem tido atenção maior das empresas. Agora a gente tem até a lei da certificação aí das empresas promotoras da saúde mental. E a gente tem trabalhado muito isso também, Ana. Já há 2 anos a gente lançou um programa de saúde mental específico para a empresa. Então a gente trata e ajuda as empresas, apoia as empresas nessa questão do levantamento dos riscos, identificação dos riscos psicossociais, como agora é obrigatório lá na NR1 também. Mas falando muito sobre isso, sobre os afastamentos que a gente tem, mais de 880 mil pessoas afastadas nos 2 últimos anos pela Previdência Social, pelo CIDF. Então fala pra gente um pouquinho como é que vocês estão vendo também, qual o olhar de vocês para esse tema. Bom, vamos lá, é um tema super importante, a gente precisa sentar e conversar sobre isso com muita propriedade, entendendo que eu não estou falando de um tema novo, isso não é uma novidade, apesar de estar sendo tratado hoje como se fosse uma novidade. Isso não é uma novidade, a gente tem farta literatura técnico-científica que embasa as questões relacionadas à saúde mental, tá? E essa questão, quando você entende que saúde, promoção da saúde, prevenção na saúde, eu estou falando da saúde física e saúde psíquica, isso já estava na normatização, já estava protegida a saúde do trabalhador dentro do conceito da responsabilidade civil do empregador ou do contratante. Não vou nem usar a palavra empregador, porque quando eu falo empregador eu estou falando do vínculo de emprego, do contratante, responsabilidade civil do contratante. Né? Então, quando eu falo que eu não posso trazer uma lesão a alguém, não é só uma lesão física, é uma lesão mental também. Então, já estava, mesmo antes de publicar a NR1 lá em 2020,
essas questões já eram obrigação da organização. Também não vou falar empregador, vou falar organização, que é esse conceito que a gente usa na legislação normatizada, já se usa isso internacionalmente, é a organização. Então já era responsabilidade da organização promover e proteger, preservar a saúde do trabalhador. Aí a gente teve um grande marco que foi a NR1 sendo publicada em 2020, entrando em vigor em 2022, falando do gerenciamento de riscos ocupacionais. E a norma, ela trouxe ali, a gente tinha antes a NR9 que falava do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Essa norma já era uma norma de gestão, mas ela era uma norma assim, que não funcionava na prática, né? Ela era aplicada, desenvolvida muito assim, uma fábrica de papel pelas empresas. Ela não era uma coisa dinâmica, ela não se modificava. Não, ela não dizia respeito a ações de gerenciamento na prática da esmagadora maioria das empresas. Então ela foi, modificada para ser uma norma que trata de agentes ambientais, de higiene ocupacional. E no lugar daquele programa, daquele defunto, que era aquele comatoso, que era o PPRA, a gente deu vida, né, a legislação deu vida ao Programa de Gerenciamento de Riscos. Mas veja, riscos, não está falando riscos ambientais. Programa de Gerenciamento de Riscos, que trata do gerenciamento de riscos ocupacionais. Sim. E nesse conceito de riscos ocupacionais, você tem ali as questões relacionadas à saúde mental. Sim. Não precisava estar escrito na NR1 riscos psicossociais, saúde mental. Por quê? Porque ela não excluía ninguém, como era a NR9. Nos tempos do PPRA, a gente tinha os riscos de primeira categoria, né, que eram os riscos ambientais, e a gente tinha aqueles que ficavam ali sendo jogados para baixo do tapete, que eram os outros, os riscos de acidente, as questões relacionadas à ergonomia, apesar de eu ter normas que tratavam disso. Sim. O que a NR1 fez? Ela trouxe tudo para o mesmo sistema de avaliação. E isso é fundamental, porque a gente tem que poder fazer comparações, né? A gente tem que poder comparar as atitudes daquela empresa hoje com o que ela fazia ontem. Eu tenho que saber se ela está indo bem no gerenciamento do ruído, mas também nas questões relacionadas à saúde mental do trabalhador. Eu tenho que conseguir comparar tudo na mesma escala. Então, o princípio do gerenciamento de riscos é esse. Mas aí vem, né, todo aquele alvoroço, porque existe essa dificuldade de compreender a questão da saúde mental, a questão dos riscos psicossociais, justamente pelo que a gente estava falando também, porque eu tenho o Brasil um país com dimensões continentais, mas em cada parte do Brasil eu tenho vários Brasis. Dentro do Rio de Janeiro, capital, tem várias realidades diferentes, né? E a gente ainda está nesse momento de profissionalizar essa discussão da saúde mental. E essa nova revisão da NR1, ela vem com esse objetivo de melhorar a compreensão. Ela não trouxe novas obrigações. Essa nova, né, que foi publicada agora, que entra em vigor no dia 26 de maio. Ela não trouxe novas obrigações para a organização. Ela só, em razão de uma demanda social de compreensão, para melhorar a forma como a norma é executada, ela trouxe mudanças no texto, para que as pessoas, para sanar dúvidas mesmo, porque o texto da norma, né, aquela construção tripartite, a forma como se escreve uma norma é assim: você vem, faz uma proposta, né? Como você estava falando, eu participei da construção da NR32, que foi interrompida ali na pandemia, na véspera da pandemia, dia 16 de março foi o dia da última reunião, que foi aquele dia de 2020, que fechou tudo, que foi aquela loucura, o povo correndo de máscara sem saber porquê, né? Mas como é que é o processo? Você constrói um texto ali dentro do ambiente do Estado, né, com várias participações do governo, e esse texto ele é submetido para discussão. Ele vai, ele volta, muda uma palavra, muda outra palavra, vem a bancada dos trabalhadores, vem a bancada dos empregadores. Isso que é a comissão tripartite. Isso é o tripartismo, que é uma forma de construir um texto que realmente reflita as demandas de toda a sociedade, não só do governo, né, para que ele seja mais efetivo. Só que nesse vai e vem,
o que sai lá no final não é o começo. Sim. Né? E é um texto, né, Ana? E aí ele pode ser interpretado de algumas mas formas. A interpretação é justamente onde a gente precisa trabalhar. Porque não adianta nada eu ter um texto espetacular que não serve de nada. Que é o caso da NR9. Né? Não que ela não servisse de nada, mas assim, ela não produzia resultados em matéria, os resultados esperados, desejáveis em matéria de redução de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Eu concordo com você. Acho que foi um começo, foi quando as empresas começaram a olhar para essa necessidade do levantamento dos riscos, mas ela era muito engessada. E até no próprio texto da norma da NR9, dizia muito isso, né? Que ela tem que ser elaborada e atualizada em um ano. Então as empresas faziam um documento, engavetavam e só olhavam no outro ano, que é um absurdo, né? Porque hoje, já era um programa, essa coisa de tem que fazer um PPRA por ano era um delírio. Não, e as empresas, assim, elas se acostumaram a isso. E quando a gente entra numa empresa para fazer essa documentação, é muito interessante. Você vai mandar o documento impresso? Não precisa, você tem ele digital porque ele está sendo modificado a todo momento. Inclusive, ele foi pensado, isso é muito interessante. As empresas têm resistência, elas querem ainda, isso que você está falando, a gente vê um papel. Exatamente. Mas, gente, se você entender o que é um programa de gerenciamento de risco, você entende que ele não foi pensado para ser um papel, porque ele não é uma foto, ele é um filme. Exatamente. Né? Isso, na verdade, ele é uma série. Ele é uma série. É um Grey's Anatomy, 1000 temporadas, assim. Porque enquanto aquela empresa estiver viva, se eu chegar lá e olhar aquela documentação e o meio ambiente de trabalho não estiver refletindo aquilo, é uma infração. E o cenário muda. E o quê? Você vai acabar com as árvores da Amazônia imprimindo papel. Exato. E vai estar ali Ótimo sempre... você colocar isso, porque as empresas querem, nossa, mas eu não recebi, mas o seu documento está aqui no acesso, você tem direto no sistema. Tem que estar atualizado. Super atualizado. Não existe validade para um PGR. PGR não tem validade. O PGR, ele vale hoje enquanto não acontecerem mudanças. Né? E aí a gente tem o atual item da norma 15446 que fala sobre a atualização. O que ele fala? Ele fala que o PGR tem que ser atualizado a cada 2 anos ou quando da ocorrência das seguintes situações. Aí tem 5 situações. Tem letra A, B, C, D e E, que é o que acontece todos os dias nas empresas. Então, na verdade, o que aquele item quer dizer? Que se todo mundo dormir por 2 anos na empresa, nada acontecer, nada, no máximo, a cada 2 anos vai ter que ser feita uma reavaliação de riscos. Mas é uma situação de exceção, de exceção, de exceção. Eu nunca vi uma empresa viva, porque a empresa é viva. É um organismo vivo. É um organismo vivo. Não em que muda nada em 2 anos. No mínimo, Rafa, você pensou, olha, eu tenho que implementar essa medida de controle. Implementei, eu tenho que reavaliar aquele risco, no mínimo. Exatamente. Entendeu? Então, e muda assim, tudo. Você muda maquinário, equipamento, layout, você muda riscos da atividade, você contrata novas funções. Às vezes, só o seguinte, olha, eu produzia 1000 peças, eu tenho um novo contrato, passei a produzir 4000 peças. Isso já é uma mudança. Já é uma mudança, exatamente. Já é uma mudança, já demanda uma reavaliação de riscos. Com então, certeza. Quando a gente pega o PGR e olha lá, validade. Você quer dia tal, de não sei quanto, 2020 bolinha. Eu falei, ih, gente, começou ruim. Eu acho ótimo. Aí já me dá aquele negócio assim, ai meu Deus do céu. Eu acho ótimo que você traga essa informação, esse tema, porque a gente debate muito sobre isso, né? Não, mas eu tenho um PGR anterior que está na validade. Não, amigo, não, a gente precisa ir, a gente precisa visitar. A Placipa não faz documento que é só para entregar papel. A gente precisa conhecer o seu processo produtivo para te apoiar. Essa é a nossa função, senão não faz sentido, né? É por aí. Vamos falar um pouquinho de futuro. Você falou um pouco de inteligência artificial, você falou de ferramentas, bem rapidinho, de ferramentas que apoiam, inclusive hoje, a fiscalização, né? Então, como é que você vê essas tendências, essas novas tendências emergindo aí na área de saúde e segurança do trabalho e como as empresas também têm que se adaptar a essa mudança, na sua opinião? Assim, eu vejo com um pouco de ressalva, porque tudo vira uma grande festa, né? Vira assunto, moda, né? Eu acho que
a inteligência artificial, toda a parte de automatização, de tudo isso, pode vir para o bem e para proteger os indivíduos, mas tem que ter muita ressalva para entender onde isso vai agregar no processo. Por exemplo, eu vejo, né, e vejo os colegas, porque eu estou agora na chefia, eu não estou na rua fiscalizando e avaliando documentos, nem nada disso, mas eu converso muito com os colegas me mandam muito, me consultam muito, então eu vejo muito que alguns colegas se deparam com situações, por exemplo, que você olha um PGF e diz, gente, isso aqui não foi feito por um profissional, ou foi feito por um aplicativo, o cara tem um sistema ali que amarra completamente a atuação do profissional, ou, gente, esse texto aqui não foi nem escrito por uma pessoa. Então, eu vejo um mau uso, infelizmente, né, das ferramentas, vejo um mau uso das ferramentas, prejudicando as empresas, prejudicando os trabalhadores, né? Enquanto a gente podia extrair o melhor disso, né? A parte boa da inteligência artificial para identificar, para ajudar na identificação de perigos, para extrair informações ricas, por exemplo, sobre a parte de avaliação de riscos mesmo, tanto da questão da avaliação da severidade, da avaliação da probabilidade. Então a gente pode agregar, mas desde que seja com muito cuidado, sem farra, sem festa, porque a inteligência artificial não resolve todos os problemas. Né? Quem tem que estar na frente dos processos são as pessoas. Ana, eu concordo com você e acho também que não deve ser utilizada para ganhar tempo para atender, por exemplo, mais empresas. No caso de uma consultoria, por exemplo. Já aconteceu com a gente da gente receber documentos e analisar e ver que foi uma réplica de um documento criado por nós, que tem um capital, né, intelectual aplicado ali. Claro que a gente tem que ter sistema, porque hoje eu acho que é um grande desafio para as empresas de consultoria, que tem muitos clientes. Né? Você tem que ter, até por uma questão mesmo da gente conseguir fazer a gestão de dados, porque hoje nossa empresa é quase uma empresa de tecnologia também, porque a gente faz a gestão de informações, de dados sensíveis de colaborador, porque, né, principalmente na parte médica, mas a gente já recebeu documentos assim replicados da nossa empresa e inclusive esqueceram de tirar lá em um determinado momento do texto o nome do princípio. Eu falei, olha, tá vendo que isso é uma réplica do documento. Eu entendo que tem que ser uma ferramenta que possa auxiliar no trabalho, mas nada substitui o olhar humano de estar na empresa, fazer um excelente diagnóstico, ter conhecimento técnico para isso. A gente usa as ferramentas, mas você tem que ter o profissional técnico que vai lá, que visita, que entenda, né? Qualificado. Porque uma outra questão que me preocupa muito, de uma forma geral, é por conta da falta de valorização, né, da área de segurança do trabalho, que é onde a gente está tentando atuar, né, nessa cultura prevencionista. Muitas vezes a qualificação da esmagadora maioria dos profissionais ela é muito baixa, ela é muito fraca e acaba que o profissional de SST fica ocupando um espaço que é um espaço de entregador de EPI. Sim. Fazer segurança do trabalho não é entregar EPI para ninguém. O profissional de SST ele tem que atuar como gestor nas organizações. Ele tem que entender que o gerenciamento de riscos ocupacionais é uma das áreas de gerenciamento de riscos que tem que estar integrada nas demais áreas de gerenciamento de riscos. Não é simplesmente entregar EPI, fazer qualquer coisa, mandar e-mail. Não é isso que é fazer segurança do trabalho. Mas aí a empresa não quer investir, né? A empresa não sabe, ela acha que é só entregar EPI, que é só comprar, que o gasto em segurança do trabalho é o gasto do EPI, e não né? E não consegue enxergar que o investimento em segurança do trabalho é um investimento, não é um gasto, é um investimento que inclusive contribui para que aquela empresa permaneça no mercado, para que ela reduza gastos. Exatamente. Né? Então a gente tem que realmente, eu acabo falando também a mesma coisa, repetindo 1 milhão de vezes, porque é preciso investir na qualificação dos profissionais da área de segurança do trabalho. Sim. Eu concordo com você. E os profissionais também, eles têm que entender que eles têm que investir na própria qualificação. Não dá para ficar esperando e repetindo práticas equivocadas. Sim. Né? Eu concordo. E concordo muitíssimo que é um investimento. Você investir em saúde e segurança do trabalho, você tem um ROI que é
possível medir. Sim. É possível medir. A gente pode medir com a questão da redução do absenteísmo, a gente pode, com a melhoria da produtividade, aumento da produtividade, com a redução dos riscos de passivos trabalhistas, sim, e até com o pagamento de multas para fiscalização. Dias parados, com embargos, com interdições. Exatamente. Assim, então é um investimento. A gente também entende dessa forma. Bom você reforçar isso também. Bom, a gente já está chegando no final, porque a gente falou pra caramba, conversamos muito. Então, assim, de novo, queria aqui agradecer novamente, Ana, foi um prazer. Mas pra gente fechar, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para todo o nosso público, todos os seguidores da Playcipa que vão assistir a gente lá no canal do YouTube, todos os nossos clientes também que vão receber o link com essa entrevista maravilhosa da doutora Ana Luísa Orcades. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem sobre a importância. Acho que a gente já falou muito sobre isso, mas assim, o que você gostaria de reforçar sobre essa questão da importância da saúde e da segurança no trabalho? Bom, assim, eu acho que é o que eu venho também, né, repetindo a mesma coisa, né? A gente tem que entender a importância do indivíduo na sociedade e o nosso papel, aí nosso, não estou falando eu enquanto auditora fiscal do trabalho, estou falando cada um de nós. É o nosso papel na construção de uma sociedade melhor. Eu vejo muito esse discurso, como eu queria morar na Europa, porque na Europa as coisas são melhores do que aqui. Gente, não adianta você querer morar na Europa com a mentalidade escravagista, né? Então o que a gente tem que fazer é transformar a nossa realidade aqui. Eu fiz alguns cursos, né, na OIT lá na Itália, e um deles, que foi de gestão em segurança e saúde no trabalho, a gente teve uma experiência que foi super legal, que foi de passar o dia numa empresa. A gente foi, acho que a 2 ou 3 empresas diferentes, e empresas maravilhosas, assim. Isso não pode estar restrito, por exemplo, às grandes empresas. A mentalidade da centralidade do indivíduo, ela tem que estar em qualquer empresa, pode ser na oficina de 3 funcionários ou na multinacional. Entendeu? Lá a gente via muito isso, dessa questão de você conversar ali com os trabalhadores e com os gestores e entender que naquelas organizações em que a gente foi, existe uma priorização do bem-estar do indivíduo e que isso não é um favor para ninguém, que aquele trabalhador, enfim, não é um favor que está sendo feito ao trabalhador, né? É uma obrigação social, porque a partir dessa melhoria nas condições de cada um de nós e que pode ser promovida em cada empresa, a gente está construindo uma sociedade melhor, que vão ser as pessoas que vão cruzar na rua com os meus filhos, com seus vizinhos. Então, assim, a gente tem uma obrigação social de promover a segurança e a saúde no trabalho. E a gente tem várias ações, né, no Ministério nesse sentido também. A gente tem, por exemplo, algumas iniciativas que eu acho legais, que eu acho interessante a gente destacar. O Dia Nacional de Segurança nas Escolas, que foi agora, no dia 10 de outubro, onde existe uma divulgação dos princípios de segurança e saúde no trabalho em escolas públicas, para aquelas crianças já saírem dali conhecendo, sabendo que existe uma coisa chamada segurança e saúde nas escolas. Então, assim, é uma campanha maravilhosa que premia, inclusive, as crianças. Tem um concurso cultural e as crianças são instigadas com a participação dos professores que fazem trabalhos maravilhosos, né? São instigadas a discutir e a expressar o que elas entendem como saúde e segurança por meio de desenhos, por meio de músicas, frases. Tem poema, são 3 categorias: poema, desenho e música. Então, esse ano eu fiz a entrega dos prêmios lá no Ministério, fui jurada também, então é um concurso maravilhoso. A gente tem a CAMPAT, que é a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes e Doenças Relacionadas ao Trabalho, que está aí correndo o ano inteiro. E, mais uma vez, eu reforço como é importante conhecer o sítio eletrônico, né, o site, a página do YouTube da Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, porque ali você vai ter um conteúdo técnico de alto nível, muito bem selecionado, que trata de temas que são importantes. O tema desse ano é segurança em máquinas e equipamentos. O tema transversal, né? O ano inteiro, de vários focos, de vários pontos de vista, vai ser tratado segurança em máquinas e equipamentos. Ano passado falou-se de quê? De saúde mental.
dos riscos psicossociais. Todo esse material está disponível tudo lá no disponível site. lá no site, no YouTube da ENIT. Então, no YouTube. E né, nessa linha também, para poder, enfim, partir aqui para o final, lembrar que a inspeção do trabalho, ela é o braço do Estado que promove políticas públicas de segurança do trabalho e que não é uma coisa que está longe da sociedade, né? A gente tem várias formas aqui de se comunicar e de acessar e de se aproximar das empresas, né? Dos trabalhadores. A gente tem plantão fiscal, a gente tem aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, a nossa sede, né? O Ministério do Trabalho funciona aqui no Ministério da Fazenda, no 9º andar, a parte de segurança do trabalho aqui do lado. Sim. E a gente tem um canal aberto de comunicação com a sociedade, porque a ideia é dar todo tipo de acolhimento e resposta para aquilo que é demandado, para aqueles problemas, né? Muitas vezes não são questões pessoais que a gente possa ir ali resolver. Às vezes o trabalhador já saiu da empresa, mas a gente vai estar sempre buscando as formas de atuar na promoção da segurança da saúde do trabalho, no meu caso, né, que é da parte de SST, ou das relações de trabalho na forma geral, então, é o que a gente chama de isso é interessante você trazer, que assim, a empresa não precisa procurar o Ministério só para atender às auditorias fiscais, claro não. Ela pode utilizar dessa oportunidade de acessar para tirar dúvida, para esclarecer, para entender de boas práticas, para trazer isso para o seu negócio, como que pode adaptar. Então, qualquer dúvida, tem lá o plantão fiscal que as empresas podem consultar. Tem um e-mail também, né? Então, assim, a gente o nosso canal é um canal de comunicação com a sociedade. Nós vamos colocar essas informações todas para vocês aí depois lá na legenda, para vocês procurarem, acessarem, e, assim, sempre que precisarem. Pra gente, uma outra coisa que eu queria aproveitar, que me veio aqui à cabeça, é que eu até comentei, mas queria reforçar, essa questão de segurança do trabalho, ela não pode estar restrita às grandes empresas. E muitas vezes são questões de lógica, né? De pensar numa solução, de querer fazer uma solução. Eu fiz uma fiscalização uma vez que foi muito marcante na minha vida, porque eu fui fiscalizar uma empresa de reciclagem de lixo. Muitas vezes a gente vê que a tecnologia das empresas, ela tem muita relação com o produto. Né? Então você vai, por exemplo, numa empresa, uma fábrica de carro, de avião, você vai ter uma super tecnologia. Como eu estou falando de lixo, a tecnologia, né, ela é muito mais precária. E quando eu entrei, eu olhei e falei, Senhor, me ajuda, o que eu vou fazer aqui? Porque para começar eu tive que passar por cima de uma montanha de sei lá quantos metros de lixo reciclável, né? De papelão, não sei o que, aquele negócio vai cair em cima de mim. Enfim, eu fiquei muito aflita, porque eu falei, não tem o que fazer, não tem solução. Não, vamos pensar junto aqui. E até chamei um colega para me ajudar nessa fiscalização. E foram tomadas medidas ali de gerenciamento, não estou falando de investimento econômico, tá? Estou falando de medidas de gerenciamento, de repensar a organização do trabalho, que transformou completamente a realidade daqueles trabalhadores. Eles continuaram mexendo com lixo, eles continuaram com recursos tecnológicos super simples, básicos, mas eles passaram a ter um meio ambiente de trabalho resguardado. Por quê? Porque se pensou na organização do trabalho, se pensou na planta, se no treinou, layout, na divisão ali das tarefas. Não houve investimento econômico. Sim, só organização. Só pensar no trabalho e na centralidade do indivíduo. E aí os dois donos, né, lá daquela empresa de reciclagem, que não eram nenhum CEO com formação pós-doutorado, eram ex-catadores que tiveram aquela iniciativa. Como eles eram ex-catadores e conseguiam se colocar no lugar daquele trabalhador, eles ajudaram a gente a pensar, né, propuseram soluções, falaram, nossa, isso vai ser ótimo, façam. Aí a gente vai, dá um prazo, espera, vê. Ficou maravilhoso. E você via no final, sei lá, de 2, 3 meses de fiscalização, uma transformação real no meio ambiente de trabalho. E naquelas pessoas, com e certeza, naquelas pessoas impactadas. E os trabalhadores falando, Sim. nossa, inacreditável, é outra coisa. Né? Essas pessoas vão viver mais. Sim. Essas pessoas vão viver mais. Então, as soluções, elas existem.
mas elas têm que ser pensadas com a vontade de resolver e não de ré. De forma mais estratégica. Isso. Né? E eu acho que a sociedade, ela tem que ver a legislação, tem que ver a fiscalização, mas tem que ver a legislação como uma aliada para conseguir atingir, né, esse bom resultado em segurança do trabalho. As pessoas veem muito, ai meu Deus do céu, de uma forma essas normas horrorosas, ai que droga, uma lei, ai que horror. Aí é muito engraçado, eu estava falando isso na live tem umas 2 semanas. Você vira para uma empresa e fala assim, você quer uma certificação ISO? O cara fala, certificação ISO é um troço maravilhoso, eu quero. Por que ele não pode ver a norma regulamentadora com esses mesmos olhos que ele vê uma certificação? Até porque, por exemplo, a NR1, ela foi construída a partir não foi inventado, nasceu da cabeça de quem estava lá a fim de fazer. Não, ela foi construída a partir de normas internacionais de gerenciamento de riscos. ISO 31000, ISO 31010, ISO 45001. Sim. Fatores psicossociais, inclusive, do 45001. Não enxerga na NR1 uma super oportunidade de beneficiar a própria empresa. Por que ele vai de ré e tem resistência para cumprir uma norma? Porque está ali no nosso ordenamento jurídico, mas ele vai abrir um sorriso daqui até aqui, gastar uma fortuna para poder... eu acho que eu tenho até algumas respostas, assim, umas ideias sobre isso, assim, eu acho que muito da comunicação, de como isso chega, e até uma culpa das próprias empresas que estão no mercado ou que vieram de uma forma equivocada oferecendo esses serviços de atendimento às normas regulamentadoras, porque infelizmente aquilo que você falou sobre qualificação de profissionais para atuar nessa área e a forma como a gente se comunica isso, qual é o retorno desse trabalho, qual é o investimento que a empresa faz e como que ela pode se beneficiar desse investimento e tratar saúde e segurança de uma forma estratégica para o negócio. Então eu acho que Exatamente. é isso, assim, isso é uma falha de comunicação, de oferta para o mercado, mas eu não vou ficar dando esses spoilers não, porque isso é o nosso modelo de trabalho, então senão a gente vai treinar outras empresas aí para concorrência e a gente não tem medo exatamente porque a gente sabe o nosso modelo como ele é e como ele vem se perpetuando assim de uma forma muito positiva com os nossos clientes, que são os nossos maiores vendedores. A gente tem aí os nossos clientes são os nossos fãs, assim, e vão nos indicando para outras empresas por conta desse modelo, porque a gente mostra para eles, Ana, exatamente o que você falou. Tem que tratar a saúde e segurança como estratégia de negócio, assim como se implantar ISO, implantar todo o atendimento às normas regulamentadoras e o projeto de gerenciamento de riscos de uma forma sistêmica que atenda ao negócio, cuide do trabalhador, né, da melhor forma, de uma forma plena e também aumente a lucratividade do próprio negócio. Sim. Eu acho que é isso, acho que é a nossa mensagem final, né? Muito obrigada, Ana, novamente, por você ter vindo. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer. E assim, foi uma honra, a gente remodelou tudo para estar com você hoje aqui, conversando com você, mas tomara que seja o início de, quem sabe, outras oportunidades de conversar, de te levar aí para outros fóruns também, que eu acho que é muito legal a gente ter essa proximidade do poder público para a gente conseguir, de fato, efetivamente trazer também, saúde. Né? Para o Estado não pode ser visto como um negócio que fica lá em Brasília. Né? O Estado ele tem que estar presente ali nas relações de trabalho. Exatamente. Então, por isso, você fez o convite, não, tem que dar um jeito aqui de atender. Ai, que ótimo que você atendeu. Porque é isso, a gente tem que estar falando e tem que estar se aproximando para poder ver uma transformação, que é a transformação que eu quero, né? Que é esse mundo melhor aí. Não precisa ser o nosso lar, mas vamos caminhando, passinhos de formiga para poder ir melhorando um pouquinho cada dia. Melhoria de desempenho, não é isso? Exatamente. E a transformação que a gente quer no mundo começa com a gente, né? Então, se a gente conseguir levar essa informação, levar a palavra assim, para as pessoas, a gente já está fazendo a nossa parte e é isso que está valendo. Muito obrigada novamente. Obrigada por vocês aí que assistiram a entrevista toda. E é isso, continuem com a gente vai ter vários outros temas aí, a gente vai colocar até um link depois lá para vocês darem aí a sugestão dos temas.
E a gente tem feito com muito carinho o podcast, o Podplay, para vocês. Muito obrigada a todos. Muito obrigada de novo, Obrigada. Ana. Prazer te conhecer. Prazer.